espécies, com gêneros, né, com famílias botânicas da hospedeira, que tem um artifício de parasitismo que a gente pode chamar resfriado, onde você manter, já que muitos deles têm características de parasitas obrigatórios, eles têm por característica, não matar o hospedeiro é uma estratégia para manutenção da drenagem e absorção de nutrientes por esses grupos de patógenos. E a gente vai começar a falar sobre carvões. Na aula de microbiologia eu também falei sobre carvões, sobre ferrugens, e eu vou colocar como vídeo complementar os aspectos que envolvem morfologia, os aspectos gerais sobre carvões e ferrugens, né? Ferrugens foi do grupo 5, onde eu só exemplifiquei, e não, aqui dentro da disciplina de Fito 1 não dei detalhamento maior, mas eu vou colocar o vídeo para que vocês possam saber um pouquinho mais sobre esses 4 grupos de doenças extremamente importantes, né, de parasitas biotróficos que estão relacionados aos oídeos, aos míldios, às ferrugens e aos carvões. Então, a gente vai seguir a mesma sistemática, falar de sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle. E aqui, para relembrar, as doenças do grupo 5, né? Semana passada a gente falou somente sobre as manchas foliares, não falamos sobre míldios, oídeos, ferrugens e carvões, que são patógenos que também afetam as folhas, que afetam esse órgão que faz a fotossíntese. E hoje, para finalizar, né, a disciplina, a gente vai falar sobre doenças do grupo 6, onde vamos falar um pouquinho sobre carvões, galhas e vírus, né, que são doenças provocadas por inúmeras espécies de agentes causais que afetam o aproveitamento de fotoassimilados, né? Aquilo que a planta sintetizou, ele vai desviar para seu benefício, para desenvolver as estruturas de colonização, de reprodução, ciclos secundários da doença e até mesmo estruturas de sobrevivência que vão permanecer no campo nos períodos de entre-safra. Então, vamos primeiro falar sobre as doenças sobre os carvões. Então, essa vai ser a primeira temática, tá? Então, os carvões, eles são doenças que vão causar massas pulverulentas escuras na parte aérea das plantas. Então, essas massas escuras são representadas por unidades, por propágulos desse fungo, de disseminação desse fungo, que a gente denomina de teleósporos, e que seriam basicamente os sinais. Em alguns momentos, pelo fato de eles provocarem hipertrofia e hiperplasia de alguns órgãos, vamos pegar como tema o caso do carvão do milho, que é o mais famoso, ele é também chamado de Ruitaloche, eu acho, Ruitacloe, que é uma espécie que acho que no México as pessoas fazem um prato típico e eles se alimentam do carvão. Nesse caso, esse fungo não faz mal, né? Se alimentam do carvão, do milho ou o xilago maíz, tá? Então, os sintomas são as galhas, a hipertrofia, e basicamente o que caracteriza o nome desse tipo de doença é essa massa pulverulenta de coloração, desde acinzentada até enegrecida desse pó que, microscopicamente, quando a gente observa, a gente vai ser delimitado pela presença de teleósporos. Eles são, muitas vezes, identificados e caracterizados, esse fungo, pela presença desses sinais, né? E esses sinais, eles acometem, desde a antiguidade, cereais, como trigo, milho, cevada, milho, como eu falei para vocês, como sendo hospedeiro do Xilago maídes, que é o carvão bastante conhecido de vocês, que também tem, volta e meia eu vejo relatos dos alunos. No estado de Goiás é muito comum fazer as famílias plantarem o milho, colherem o milho, fazerem a pamonha, e no momento que estão abrindo a pamonha, dentro da pamonha, dentro das espigas, de algumas espigas, encontram ali alguns frutinhos, né? Alguns frutos, lembrando que cada grão do milho é um fruto,
em que o fungo se alojou no ovário e já começou a causar uma hipertrofia, mesmo antes da espiga estar madura. E eu sempre recebo fotos de uma característica sintomatológica, né? Em alguns híbridos de milho isso acontece. Mas trigo, milho, cevada e aveia, cereais, eles são afetados por esses patógenos que causam carvões. Além disso, a gente sabe que tem... e a outra coisa interessante, nesse vídeo que eu vou deixar para vocês, eu falo sobre isso. Em milho, existe... às vezes eu observava alguns sintomas. Já vi sintomas entre nós, em milho, vi sintomas na flor masculina em cima, e aí eu percebi em algumas descrições que esses sintomas dessa massa pulverulenta de coloração enegrecida em milho seria outra espécie de fungo causador de carvão chamado Ustilaginoidea. Então isso vale a pena dar uma estudada, olhar esse vídeo, convido vocês para observarem depois, que eu falo sobre isso na aula específica de morfologia, estruturas reprodutivas do carvão, dos fungos, né, dos agentes causais de carvões. Então, lá em micro, né, que eu dei para o pessoal da biologia, eu vou deixar como vídeo complementar. Então, milho, ele tem essa dualidade, né, essas duas sintomatologias, e eu já vi muitas vezes sintomas nos entrenós, de entumecimento do entrenó, e sintomas também na flor masculina, dessa pulverulência. Falando sobre cereais, sobre capins, né, outras culturas, existe também aqui em Urutaí, né, aqui na região, o que chamam de o pânico máximo, né, também chamam de braquiarão, e na inflorescência tem uma galha também que se desenvolve, que também é um carvão, um tipo de carvão, na verdade é uma tilétia, né, que seria um outro gênero de fungo que vai caracterizar um outro tipo de doença. Em geral, as doenças que causam carvões nas plantas, elas, né, esse grupo, ela pode estar distribuída, o nome da doença se chama de carvão, quando produz uma pulverulência, né, representada por esse pó enegrecido, ou a cárie, que normalmente você vê um escurecimento do grão, mas nem sempre é essa a regra, né? Às vezes você vê tilétia, que é o agente causal da cárie, né, dentro desse grupo de Basidiomyceto, né, que é um parente dos fungos causadores de ferrugens, ele também você pode encontrar sintomatologia com pulverulência, com esse pó também de Tiletia. E Tiletia airesi é um exemplo de um gênero de fungo pertencente ao grupo, né, dos carvões, ou né, dentro da divisão Basidiomycota, classe os Stilaginomycetes, né, que são os fungos causadores de carvões e cáries, tá? E aí o cana-de-açúcar, que é muito importante, a questão do sintoma, que é muito decisivo, definitivo, quando a gente falou de história da fitopatologia, a gente falou do sintoma de chicote, né, o broto da folha de cana-de-açúcar afetada por Sporicidium citamunium, que é o agente causal do carvão da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, ela é só um como e folhas, né? Então, vocês vão encontrar no broto a presença desse sintoma, e que há alguns anos, quando o Brasil cultivava um clone, uma cultivar de cana que era extremamente suscetível, você teve um grande problema para a cultura da cana-de-açúcar, que foi acometida pelo carvão da cana-de-açúcar, né, o Sporicidium citamunium. E aí nós temos aqui o carvão da cebola, que afeta as folhas, e o cravo ornamental que nós vamos encontrar. Então, a frequência de ataque, geralmente, desse grupo de doenças de carvões são os grãos e sementes, porque é um fungo, além, né, embora em milho, né, que a gente vai encontrar um padrão, né, então, se é um fungo que vai afetar o ovário, logo, o desenvolvimento do ovário, vocês vão encontrar misturados à colheita, né, aos grãos ou sementes, a presença desse fungo associado no campo, tá?
Então, não confundam fungos causadores de carvões com algumas espécies de plantas que têm escleródios, né, que são hifas compactadas, que podem também se misturar a grãos e sementes, e aí são estruturas de sobrevivência de esclerotina e esclerotiolo, que também vocês podem encontrar lá no beneficiamento do feijão, no beneficiamento da soja, né, e encontrar. E por falar em soja, a soja também tem um fungo nos estágios iniciais, né? A gente vai iniciar o plantio muito em breve, agora em novembro. Nos estágios iniciais da palhada migra um outro grupo de fungos que chamam de falso carvão, que que ele não é um carvão verdadeiro, né? Ele não pertence a essa classe Ustilaginomycetes, né? Então, é um fungo que vem de material orgânico, um fungo classificado como não parasita, em que ele fica frutificando, ele vem dos resíduos culturais, do material em decomposição da palhada, e ele começa a crescer na folha, nas hastes, nos pecilos da folha da planta de soja também, nos estágios iniciais. Então, geralmente, ele é caracterizado, até mesmo já havia amostras no pré-florescimento, vocês vão encontrar sintomatologia desse carvão, tá? Em soja, desse falso carvão da soja. Então, os carvões, eles atingem o ovário das plantas, substituindo, né, o conteúdo desse ovário. Vocês sabem que um grão, ele vai acumular componentes de reserva, como amido, para que esse amido, depois, no momento do plantio, ele sirva como fonte de energia. A hidrólise do amido, quando você irriga, quando chove, quando você coloca a semente no solo, coloca a água vai hidrolisar, vai produzir enzimas que vão degradar esse amido e que vão produzir energia para que essa energia seja translocada para os diferentes órgãos iniciais que serão formados pela plântula em pré-emergência e pós-emergência. E nos primeiros 20 dias, essa plântula ela é autossuficiente. Então, quem de vocês já não fez um ensaiozinho quando era criança de colocar um grão de feijão num algodão umedecido? E o crescimento o surgimento dessa planta, ele ocorre graças a isso, graças à energia. Qual é o gasto energético? O gasto energético é próprio do conteúdo que está presente nos grãos. Vocês vão estudar isso em tecnologia de sementes com a professora Érica. Mas ao invés de acumular esse resíduo, esses fungos, eles provocam aumento, né, do tamanho de alguns órgãos, ou eles substituem órgãos florais, né, no caso que eu tinha falado para vocês, do braquiarão, né, vocês vão encontrar uma pequena galha, não tão grande como ocorre em milho, ou em algumas plantas vocês vão encontrar uma massa pulverulenta sem a presença de galha. Então isso é muito variável. Pode acontecer galha, pode não ter mudança do tamanho do órgão, do grão, mas você tem um grão substituído por estruturas, pelos teleósporos, né? Aqui nós temos uma facilidade para poder entender esse grupo de fungos, que nós temos apenas 2 tipos de esporos, que são os teleósporos e os basidiósporos, né? Então, os carvões, eles são formados nas folhas, como eu falei para vocês, o caso do Stilaginoidea, né, nas hastes, como eu falei para vocês, no caso do milho, né, nos entrenós, e nos componentes florais, que é o mais decisivo a presença da sintomatologia desses fungos causadores de carvões. Normalmente, ele adora se desenvolver em tecidos tenros, que são provenientes da germinação da semente. Então, por um lado, você tem nos órgãos florais, por outro lado, você também tem nos órgãos iniciais de desenvolvimento dessa semente, nas plântulas, e nessa semente que pode trafegar, que pode transitar a longa distância e provocar infecções sistêmicas nesse grão, vocês podem também encontrar nos estágios iniciais de plantio infecções sistêmicas provocadas por esses fungos causadores de carvões, tá? A infecção localizada em tecidos meristemáticos também, brotos é um fungo, já que ele prefere tecidos tenros, ele também pode se desenvolver em órgãos iniciais. Vocês sabem que as zonas meristemáticas são as zonas de crescimento das plantas, e nessas zonas também
fungos causadores de carvões podem provocar sintomatologia, podem infectar esses tecidos. Então, aqui vocês têm uma sintomatologia do carvão do trigo, que é também uma doença bastante comum na cultura. Aqui, as galhas, no sintoma mais avançado, existem diferentes padrões. Às vezes, elas não rompem a membrana que separa a liberação dos teleósporos, mas quando ela se rompe, então ela tem aqui o sintoma de galha do carvão do milho, tá? Lembrem que como que o carvão chegou nessa espiga. A espiga é uma flor feminina, cada unidade dessa é uma estrutura feminina, e os cabelinhos, né, que vocês chamam da espiga do milho, eles são o estigma, né? E dentro desse estigma formou um tubo polínico, né? Forma um tubo polínico para fecundar a flor feminina e originar o grão. Então, ao invés de você ver ou simultaneamente, né, a fecundação, você vê o crescimento do micélio, né, da hifa, do fungo, que vai penetrar dentro do estigma e se alojar junto com o óvulo, provocando esses sintomas. E aí ele vai desenvolver, né, ou o fungo ou a planta vai estimular o aumento do número e do volume das células, provocando o que a gente chama desse sintoma de Galles. Então, aqui vocês não estão vendo o sintoma de Galles, e sim uma pulverulência, né? Mas aqui você vê um sintoma de Galles na espiga do milho, né? Aqui em cana-de-açúcar, né, a questão do sintoma de chicote que eu falei para vocês, nas folhas, bandeiras, né, você vai ter essa característica desse fitopatógeno que provoca o carvão dessas culturas. Aqui a foto não está muito boa, mas a característica desses fungos, eu já estudei esses fungos, alunos já fizeram boletins técnicos, em pânico máximo, né, aquele braquiarão, né, colonião, capim colonião, acho que chamam também. Então ele fica, ele não é uma braquiária, né, tanto é que vocês verifiquem que o gênero é um pânico, mas ele é chamado de braquiarão, né, então ele cresce com bastante vigor, e ele é infectado por um fungo causador de carvão, uma tilétia, né? E aqui é bastante virulento, ao contrário, né, do que a gente vê em algumas literaturas mais antigas, de que tilétia é um fungo que só produz a cárie e que não vai encontrar pulverulência. Mas aqui você vê algumas diferenças. E outra característica é quando você pega essa massa, você tem algumas estruturas estéreis. E olha que interessante, elas têm um formato de Y no meio dessa massa escura, que caracteriza a espécie Tiletia airesia, tá? Então, na estrutura floral é o alvo de ataque desse fungo, desse carvão que afeta essa planta. Então, esse patógeno, ele infecta mais de 1.100 espécies que são capazes de causar carvão. Geralmente, eles não formam austórios. Lembrando que austórios é uma modificação hifálica para parasitismo. Então, eles não formam austórios nos seus hospedeiros que eles infectam. Lembrando que oídeos formam austórios, ferrugens formam austórios durante o parasitismo, mas carvão não, né? E eles têm os dois tipos de esporos, uns que são os teleósporos. Esses teleósporos, eles germinam e vão formar uma basídia, e essa basídia vai formar os basidiósporos. E esses basidiósporos, né, o basidiósporo ele é formado pela fecundação de alguns micélios, que são formados aqui junto com a estrutura teleal, né, a estrutura dos teleósporos, que são o micélio primário, né, que ele é monocariótico, ele só tem um núcleo, e depois o micélio secundário, que se fundem, esses dois micélios compatíveis, que se fundem e que vão dar origem aos basidiósporos, né? E que, nesse caso, ele vai apresentar dois núcleos que, em alguns momentos, no momento que vai formar o basidiósporos, eles vão sofrer plasmogamia, né? Cariogamia, né, união dos núcleos, e depois a meiose, redução dos núcleos, para depois originarem esses basidiósporos e serem lançados para a natureza. Então, os gêneros que nós temos, os tilago, né, eles pertencem, então a ordem é muito variável, mas aqui muito variável não, né, depende, né,
das questões dos pontos de taxonomia, mas nós temos o xilago, o caso do xilago maíz, que afeta o milho, Tiletia triticum, que afeta o trigo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, aqui, Tiletia triticum, o xilago maíz, e aqui, da cana-de-açúcar, o Sporissorium citamunium, né? Então, se não me engano, esses são os agentes causais do carvão do trigo, do milho, né, e da cana-de-açúcar. E aí nós temos outros gêneros, né, Uroscistes, Entiloma, Sfaceloteca, né, Sporissorium é um gênero que surgiu a partir de Ustilago, né, antigamente era o Xilago citamunium, o agente causal, o gênero, né, do agente causal do carvão da cana-de-açúcar, e hoje mudou para Sporissorium citamunium. Então, eles têm os dois tipos de esporos. A cárie né, do trigo, chamado por Tiletia cárie e Tiletia foetida, e o carvão do trigo, ele também pode ter o Uroscistes triticum, no milho, Uroscistes não, o Xilago triticum, no milho, o Xilago maíz, da aveia, o Xilago avena, e na cana, né, mudou agora, Sporissorium citaminia, né? Nos cereais de inverno, a gente sabe que as temperaturas baixas, né, temperaturas de 16 a 20 graus Celsius, e elevada umidade, né, os cereais de inverno são plantados no inverno, são condições que vão favorecer o desenvolvimento desses patógenos nessas culturas, nesses cereais. E na cana-de-açúcar, temperaturas um pouco mais elevadas, de 25 a 30 graus Celsius. E elevada umidade relativa, né, elas vão desencadear o desenvolvimento da doença, né, o carvão do milho e o carvão da cana-de-açúcar. Ou seja, para os carvões, vocês têm uma amplitude térmica de favorecimento de ambiente diferenciada para cada espécie. Então, os teleósporos normalmente são unicelulares, esféricos, bicelulares, e os basidiósporos são ovalados, né, um pouco mais achatados, unicelulares também e hialinos. E aí, vocês sabem que, bom dia, Amanda, bom dia a todos, vocês sabem que os basidiósporos, eles vão, em ferrugens, normalmente, eles são muito diferentes. Os teleósporos para a fase uredinial, que são as fases mais frequentes no caso das ferrugens. Mas no caso dos carvões, e tem uma variação morfológica muito grande em relação aos teleósporos, mas aqui, no caso dos carvões, você vê quase que muito pouca variação morfológica. Uma vez eu já estudei sobre a descrição de uma espécie, a Tiletia aeresia, e lá você vê outros elementos que como estruturas estéreis, né, que fazem parte, né, dessa massa pulverulenta que auxiliam na identificação, né, do fungo, né? E a gente sabe que muitas dessas características, quando nós temos estratégias, né, falei disso lá na aula de etiologia, né, quando os fungos apresentam quantidades de características morfológicas que não permitem a identificação, a gente tem que usar técnicas, afunilar as técnicas que não seja a taxonomia tradicional, que é representada pela morfologia das estruturas sexuais de reprodução. Aí a gente tem que partir para desvendar a identificação do agente causal por técnicas envolvendo biologia molecular, que envolvem sequenciamento de regiões conservadas e identificação, né, com maior acurácia, né, com maior precisão desses fitopatógenos. E a gente tem que ter acurácia, tem que ter precisão na identificação para que nós possamos traçar medidas de controle direcionadas à identidade do agente causal. Esse é um ponto extremamente crucial, né, em fitopatologia, assim como a gente fala, como os médicos, né, os médicos, eles, quando você tem um problema, faz um exame, que são testes de diagnóstico de diferentes categorias, para que ele consiga traçar medidas de controle, medidas de tentar reduzir os danos provocados pelo, né, descobrir quem é a identidade, se a doença for infecciosa.
Então, eles não formam austório, eles apresentam, como falei para vocês, repetindo aqui, o micélio monocariótico, o micélio primário, e o micélio dicariótico, que é o micélio secundário. Então, esses teleósporos germinam e eles vão formar esses basidiósporos. Esses basidiósporos são frutos desses processos de plasmogamia, cariogamia e depois meiose que ocorre com os micélios, com o micélio secundário. Então, como eu falei para vocês, ó, eles podem ser esféricos ou ovalados. Então, eles são estruturas, lembrando, assim como para as ferrugens, os teleóspiros são estruturas de sobrevivência, nas entre-safras, no filoplano de diferentes plantas. Né, se você ficar, né, com aquela técnica da fita adesiva, observar as estruturas que existem perto de canaviais, por exemplo, vocês vão encontrar plantas nativas, a presença de teleósporos ali, coabitando, ficando ali no filoplano dessas plantas, se você for estudar o filoplano. Então, isso é muito comum, né? Então, vocês vão encontrar e o esporo dele tem essa característica de ser escurecido. Aqui, nesse caso, a superfície dele ela é meio que reticulada para ter uma característica, né? Um esporo jovem, aqui esporos mais maduros, para aumentar a superfície de contato, aumentar a adesão em diferentes superfícies. Eles produzem uma grande carga dessas estruturas, desses teleósporos, para serem disseminados, para depois germinarem, formarem micélio primário, secundário, depois formarem os basidiósporos, né, que são os esporos sexuais, né, que são desenvolvidos. E esses teleósporos seriam os esporos, né, chamados esporos de sobrevivência também, que são formados durante o parasitismo desses fungos causadores de carvões. Então, eles têm mais ou menos 75 famílias botânicas de plantas hospedeiras, mais de 75. Eles são específicos, e se tem especificidade, logo vocês vão ter raças fisiológicas que esses fungos podem se desenvolver. Lembrando que raças é um conceito onde você tem populações de fungos causadores de carvões, em que eles têm relações de parasitismo diferenciadas por cultivares, ou seja, as cultivares diferenciadoras auxiliam na construção de perfis que permitam identificar raças de organismos que infectam, padrões que infectam diferentes cultivares de plantas que a gente utiliza, né, no campo dessas espécies, dessas 75 famílias que são hospedeiras desse patógeno. Então, normalmente, quando você tem especificidade, você tem um caminhamento para essa especialização fisiológica denominada de raças, tá? Então, eles são parasitas biotróficos, lembrando que os teleósporos, eles são estruturas de sobrevivência em que eles não ficam parasitando, a não ser que seja em um hospedeiro secundário, né? Os carvões, por falar nisso, eles não têm hospedeiros, as fases, né? Porque em ferrugem existe um ciclo secundário, né? Ciclos heteroécios, em que existe um outro hospedeiro onde ele pode sobreviver. Os carvões, no máximo, o que vai acontecer nessa especificidade é a amplitude de infecção, é cana-de-açúcar, uma planta congenérica, uma planta dentro do mesmo grupo, onde o fungo possa ter uma plasticidade para poder infectar como uma planta espontânea, um hospedeiro secundário para a sobrevivência. Mas o teleósporo é a estrutura que fica, de certo modo, latente, sem atividade metabólica, né, de parasitismo, de interação, ele fica aguardando até o momento em que você tem o hospedeiro no campo, o homem cultiva a espécie hospedeira e o fungo volta a ter a interação e sobreviver do hospedeiro vivo, né, biotrófico, da planta viva. E os esporos facilmente são disseminados pelo vento e podem atingir o hospedeiro nessa disseminação a curta e longa distância pelo vento, tanto quanto quando a gente fala de sementes, né? Sementes epifiticamente ou até mesmo internamente, vocês podem encontrar situações de interação e transmissões, né? As sementes são exemplos, né? Toda vez que falar de semente como agente transmissor de doenças, ela sempre é considerada como agente de transmissão a longa distância. Então, ela pode chegar, se você tem uma semente de má qualidade,
você está tornando aquela área que era livre de patógenos como uma área onde você está inoculando um problema, né? Então, por isso que essas questões são tão importantes. E sobre disseminação, essa semana eu estava assistindo, eu não estou conseguindo assistir no horário, mas eu assisto, está tendo um congresso gratuito, né? Um congresso sobre milho e soja, é da Mais Soja que faz. Um menino, eu participei o ano passado, me inscrevi, esse ano eu não me inscrevi, eu esqueci. Mas os vídeos, de qualquer forma, depois eu vou colocar para vocês, eu recomendo que vocês assistam. Eles têm atividades tanto de plantas daninhas, quanto de pragas, quanto de doenças. Teve uma palestra excelente sobre percevejo. E aí me chamou a atenção, por isso que eu estou falando sobre isso, uma palestra que acho que é um professor, Madaloso, ele tem um canal do YouTube, eu acho ele muito, muito interessante, em que ele falou sobre os processos, as dinâmicas que existem, né, envolvendo países vizinhos no Brasil, e que eu estava falando especificamente no caso da ferrugem asiática, né, em que nesses países, Bolívia, acho que Bolívia e Paraguai, tem uma área de 500 mil hectares, né, plantados de soja, e eles plantam, acho que no período de inverno, não me lembro ao certo, e em que acaba gerando esse inóculo que eles podem vir, né, a questão do que a gente fala, né, de inóculo vindo do vizinho. Então, as correntes de ar para esses fungos, tanto carvões quanto ferrugens, elas são favorecidas, são privilegiadas por essas correntes de ar para diferentes direções que trazem essas massas de esporos para esses países vizinhos. Então, normalmente a gente tem um traçar de medidas de controle envolvendo tanto os problemas que ocorrem na propriedade, quanto para os vizinhos que estão dentro, né, da sua região, mas o problema também pode vir a longa distância, por isso que eu ativou o meu gatilho aqui da minha memória sobre disseminação pelo vento, e ferrugens e carvões podem serem disseminados pelo vento mesmo, temperaturas muito frias. Esses são esporos que têm resistência para poder suportar e terem viabilidade, germinabilidade, né, para poderem infectar o hospedeiro a longa distância. E as correntes de ar, elas podem trazer isso e prejudicar a produção, ou seja, então os vizinhos, mesmo a longa distância de outros países, né, a gente precisa sempre ter uma mesma forma de dialogar, uma mesma frente fitossanitária, para até mesmo minimizar o impacto e essas características de disseminação a longas distâncias que ocorrem pelo tráfico de carvões, pelo tráfico de fungos causadores de ferrugens. Ainda sobre epidemiologia, você tem aqui a galha, né, ou tumor, né, normalmente você tem uma associação disso para a espiga do milho, né. Aqui dentro, no interior dessa galha, ela forma teleósporos. Vocês viram esporos de alguns teleósporos de Tiletia. Quando esse teleósporo ele germina, ele vai formar a característica, né, tanto de ferrugens quanto de carvões, formarem uma basídia septada. Então, essa parte do miolo aqui é uma basília septada, e essas células aqui, ó, externas, tanto no topo quanto externas na região das septações, são os basidiósporos. E aí esses basidiósporos, eles vão ser lançados para o ar, eles vão germinar, esses basidiósporos, e aí os basidiósporos que podem ficar numa situação de saprofitismo, um estágio latente, em que ele vai se manter vivo, né? E aí, quando você tem como se fosse uma estrutura masculina e feminina, eles se combinam, formam uma hifa, e essa hifa, né, vai formar uma hifa, um filamento, né, uma hifa dicariótica, né, e essa hifa dicariótica, pela questão de compatibilidade entre esses filamentos, vão formar uma fase do ciclo, né, que vão desenvolver, que vão requerer um hospedeiro. E aí, essa estrutura ele vai cair sobre o hospedeiro, vai aderir sobre esse hospedeiro,
e ele vai formar esse acressório nesse momento de adesão. Então, ele pode crescer nas plantas, nos espaços, ou dentro das células, né? A intracelular é dentro das células, e desencadearem uma reação de tumor, no caso, se depositarem sobre a estrutura floral. Então, e essa hifa, ela, para poder chegar em diferentes partes do órgão, ela pode ter essa colonização, tanto intracelular, para produzir energia, né, para sugar energia, quanto intercelular, pelos espaços intercelulares, né, nas células do hospedeiro, para desencadear, para colonizar o tecido e provocar o sintoma típico de carvão. Então, essa massa de esporos, ela tem um custo para o hospedeiro, que é essa absorção, que é essa colonização, infecção intracelular, né? Então, ela vai absorver os nutrientes da planta, porque a gente está falando de um fungo parasitário, tá? Então, aqui, folhas jovens, né, elas poderão ser infectadas por esse carvão, né, também, o carvão do milho. Aqui uma outra ilustração também, né, diferentes, falando sobre essas fases que envolvem a emissão, né, sobre a planta de milho. Aqui vocês têm, né, os teleóspores que têm os dois núcleos, que são dicarióticos. Eles, então, para formarem a basídia, esses núcleos eles vão se fundir, vai ocorrer a fusão do núcleo, cariogamia, né, plasmogamia, cariogamia, e depois a redução do núcleo e formarem basidiósporos haploides. Esses basidiósporos vão formar compatíveis entre si, vão formar hifas, e essas hifas vão cruzar e depois voltarem à dicariofase. E essa dicariofase, olha aqui, ela chegou, se conectou, ela precisa do hospedeiro, e aí, a partir dali, ela vai continuar a sua colonização intra e intercelular na planta de milho. O controle dos carvões, finalizando, né, a temática sobre doenças do grupo 6, os carvões, eles são, né, a recomendação principal é o uso de variedades resistentes, mas existem também estratégias que envolvam controle químico, registrados, obviamente, pelo MAPA, e até mesmo o tratamento térmico de sementes é uma estratégia também recomendada para fungos causadores de carvões. Existem algumas, além dessas duas principais estratégias de controle, vocês têm o tratamento químico do solo, em alguns casos também para tentar uma medida para mitigar o ataque, a redução de inóculo, né, inicial, de esporos de fungos causadores de carvões, tá? Então, aqui são o capítulo 30, né, de doenças causadas por carvões, né, que seria o BDEN, 2018, manual, que é a leitura que eu recomendo, e assim a gente finaliza a parte de carvões. Agora vou estudar a segunda doença do grupo